Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da doença de Morgellons, que é dita causar feridas das quais saem fibras, cuja origem é desconhecida e que são resistentes ao calor e também à tensão. Então, Morgellons é uma doença na qual pacientes apresentam feridas que não cicatrizam e produzem fibras de diversas cores que têm origem inexplicável e, como eu disse, seriam resistentes ao fogo e à tensão. Você puxa e elas não quebram. As explicações vão desde fungos desconhecidos até nanotecnologia e experimentos alienígenas. A Fatos Desconhecidos fez aqui uma citação em condições médicas que parecem fenômenos paranormais, e aí menciona aqui a respeito de Morgellons. Esse é um vídeo sobre dermatologia, como você já percebeu, e eu tenho que mostrar imagens médicas que talvez você considere fortes. Eu vou dizer o que essas imagens mostram, então você já decide se você está disposto a ver ou não. Então eu vou mostrar dois bebês com hipertricose, que é uma condição que causa o surgimento de pelos no corpo. Eu vou mostrar dois bebês com doenças autoimunes que causam feridas superficiais no corpo. Eu vou mostrar vários adultos com múltiplas feridas superficiais em partes do corpo. Eu vou mostrar uma pata bovina com uma ferida superficial e dois cachorros com feridas superficiais no corpo. Cabe a você, a partir dessas informações, decidir como e se você vai assistir esse vídeo. Talvez o YouTube ou eu coloque restrição de idade, não sei ainda, mas monetização certamente esse vídeo não vai ter, porque ninguém quer monetizar um conteúdo do tipo. Então eu agradeço aí ao pessoal do Apoia-se. Era justamente essa a proposta do nosso Apoia-se, e é graças ao Apoia-se que a gente consegue fazer esse tipo de conteúdo sem se preocupar com a monetização. Então, se você está interessado em apoiar o projeto, dá uma olhadinha aí nos links da descrição. Nós temos sim um Apoia-se, onde você pode ter acesso a vídeos, não só esse tipo de vídeo, mas a todos os vídeos do canal com antecedência. Assim que o vídeo vai para o YouTube, ele já está lá no Apoia-se e você pode assistir até 24 horas antes dele ir ao ar no YouTube. Como que o termo surgiu? O termo Morgellons surgiu a partir de uma carta de 1656, escrita pelo polímata Thomas Brown, que relata várias condições médicas. Num trecho, ele cita um caso de crianças de Languedoc, na França, que tem cabelos nascendo nas costas, tosse e convulsão. Ele chama isso de Morgellons. Esse termo permaneceu restrito a círculos científicos até que em 2001 a Mary Leitão levou seu filho de 2 anos ao hospital com feridas abaixo do lábio e reclamações de insetos. Ela disse que examinou as feridas com microscópio de brinquedo do filho, encontrou fibras vermelhas, azuis, pretas e brancas. O caso da Mary foi analisado por vários médicos, eles não acharam nada anormal e classificaram a Mary como sofrendo da síndrome de Munchausen por procuração, em que uma pessoa usa uma doença inexistente num terceiro para obter a atenção dos médicos. A Mary, assim, decidiu denominar a doença sofrida pelo filho como Morgellons e fundou uma organização chamada Morgellons Research Foundation. Você pode encontrar mais aqui a esse respeito. Isso aqui é um arquivo da página de 2002. Hoje em dia a página já está bem diferente, já traz outros tipos de informação, a gente vai falar mais adiante, na esperança de obter ajuda de médicos e pesquisadores. Mas ela obteve relatos de pessoas ao redor do mundo com condições semelhantes. Em 2006, o médico se convenceu que a doença era real e pesquisas começaram a ser feitas para entender a natureza da doença. Paralelamente, o termo se popularizou e as pessoas procuraram atendimento médico frequentemente alegando terem Morgellons. Os sintomas são feridas, a sensação de algo rastejando por dentro do corpo, coceira e especialmente fibras que saem dessas feridas. Vamos falar rapidinho da doença de 1656 para a gente esclarecer se Morgellons afinal é conhecido desde aquela época ou não. A doença foi estudada no artigo de 35, que revelou que essa condição é descrita por outros médicos. Num livro de 1574, ela é chamada de Dracunculus ou Dracuntia, e afirma-se que os cabelos infestam as regiões musculares dos braços, pernas e costas de crianças. Se essas criaturas não forem removidas com os remédios adequados, elas levam à formação de pus ou à morte. Num livro de 1544 é descrito um tipo de verme intracutâneo que infeta crianças de até 2 anos de idade. Esses vermes colocam a cabeça para fora dos polos da pele e causam queimação e coceira. Em 1558, a mesma condição é descrita como pilares affectio, dessa vez com as protusões chamadas de cabelos e não de vermes, e a cura é feita removendo esses cabelos. Em 1564, a cura é descrita como um banho de água quente, uma mistura de mel e flores, e os cabelos saem, então são arrancados. Em 1612, é descrita como masquelon, e é citada como comum naquela região da França. Em outro livro, é descrita como mouscolon. Em 1682, esses vermes ou cabelos, ninguém consegue concordar se é verme ou cabelo, foram examinados no microscópio. E observação, o que interessa pra gente é essa observação B
aqui. Esse E marcado aqui corresponde a ácaro, não tem nada a ver com a observação dos ditos vermes, e aqui é simplesmente a ponta desse dito verme. Ela é compatível com pelos humanos removidos com uma pinça, conforme você pode perceber aqui. Isso aqui é um pelo humano, nesse caso aqui com várias pontas, que foi removido com uma pinça, e a cabeça dele, digamos, é bem semelhante ao que você espera de um pelo humano propriamente dito. Em 1791, a análise de microscopia foi interpretada como vermes. Em 1884, a doença foi chamada de comedones. Hoje, a gente tem uma doença cuja descrição é totalmente diferente do que é significado na época para Morgellons. Na época, Morgellons era uma condição que criava cabelos ou vermes das costas, provavelmente cabelos, porque não tem nenhuma descrição de movimento desses vermes, que era o que você esperaria caso fossem vermes, e hoje é uma condição que cria feridas e de que dentro dessas feridas saem fibras. Não tem consenso sobre qual é a doença descrita, mas acredita-se que se trata dessa doença aqui, chamada hipertricose lanuginosa congênita. Nessa condição, os bebês nascem com excesso de pelos, especialmente nas costas e também nas regiões musculares, então braço e perna, conforme você vê na imagem aqui. Isso desaparece com a idade. Sendo uma doença transmitida por herança genética, a prevalência numa região da França é explicada justamente em função disso, e a cura, que seria remover esses cabelos, não era exatamente uma cura porque desapareceria de qualquer jeito com a idade. Era só um procedimento que acabava acelerando esse processo. Fala agora de Morgellons atualmente, abordando parasitose delirante. Uma linha de abordagem defende que a doença de Morgellons é uma parasitose delirante, também chamada de síndrome de Ekbom. Numa parasitose delirante, os pacientes acreditam que tem algum tipo de parasita, inseto, verme, ácaro, bactéria, fungo ou outro organismo vivo que os infectou, e não são convencidos do contrário após um exame médico. A condição é tipicamente manifestada como uma sensação física de parasitas rastejando sobre a pele, ou sob a pele, e também entrando na pele, e comportamentos comuns da condição são a procura de múltiplas opiniões e reclamação da incompetência dos médicos quando recebem esse diagnóstico, a coleta de amostras de pele, cabelo, sangue, cascas de ferida, organismos e assim por diante, em recipientes. Esse sinal é chamado de matchbox sign, porque geralmente isso é feito numa caixinha de fósforo ou num vidrinho, alguma coisa do gênero, e medidas extremas também para limpar a pele e desinfectar roupas e objetos. Pacientes com parasitose delirante frequentemente reportam que o evento inicial motivou a condição, como contato com alguém doente, com mortilhamento de roupas, viagens, picadas de inseto, ou uma parasitose real já curada. Conforme descrito nesse link aqui, o processo para diagnóstico de parasitose delirante envolve você incluir se a pessoa tem sensações anormais de formicação, rastejamento de insetos, coisas assim, coceira, se tem lesões secundárias causadas por escoriação na pele, se tem os sintomas característicos, que é a crença de que há uma infestação de parasitas, e o Matchbox Sign, também chamado de Specimen Sign, que é basicamente você trazer uma caixinha, um vidrinho com alguma coisa para o médico, dizendo, olha, isso aqui estava dentro de mim, isso aqui prova que eu estou infectado. É para considerar o histórico médico, então possíveis questões psiquiátricas, esquizofrenia, depressão, demência, psicose, transtorno obsessivo compulsivo, histórico de doenças que englobam vários órgãos do corpo, como lúpus, falha do fígado, falha renal, doenças endócrinas, tumores, problemas neurológicos e assim por diante. Se os sintomas parecidos acontecem em membros da família, se tem histórico de abuso de drogas e se tem medicações que podem causar esse tipo de efeito colateral, no caso dessa sensação, e, se necessário, realizar um exame dermatológico, exames de laboratório para verificar o nível de eosinófilos e fazer retirada de pedaços da pele com óleo mineral. Então você molha a pele em óleo mineral e você passa um objeto que não vai machucar, não vai fazer nada do tipo, só vai tirar pequenas raspas da pele e aí você leva para a biópsia, caso necessário. Detectou parasita, a pessoa tem um parasita, óbvio. Não detectou, tem que verificar se a pessoa tem a ilusão de parasita na pele. Isso você verifica na sua entrevista. Se sim, parasitose delusional. Se não, considerar outras doenças que podem causar esse tipo de ferida. Uma vez feito o diagnóstico, tem questões a serem levantadas. Se a pessoa tem alguma condição mental anterior, então é chamada de uma parasitose delirante secundária funcional. Se a pessoa possui algum problema orgânico anterior, então é uma parasitose delirante
orgânica secundária. Se esses sintomas apareceram em membros da família, seja antes ou depois, é uma parasitose compartilhada. Se não, é uma parasitose primária, conforme está descrito aqui. Como que eu explico as feridas que aparecem na pele dos pacientes? Tem várias formas pelas quais a parasitose delirante pode causar feridas. Nessa sessão, eu vou apresentar imagens de casos em que as feridas não apresentam fibras para a gente comparar com casos de Morgellons. Se não tem fibra, não é Morgellons, nem em primeiro lugar. Você pode checar isso no link de cada artigo. Em seguida, eu vou citar como as fibras podem acabar nas feridas. Uma delas é a automutilação. Então, o paciente se machuca quando se coça ou para remover os parasitas. Nesse link aqui é descrito uma paciente que passava horas removendo crostas de feridas com pinças para permitir que os parasitas saíssem. Isso aqui não é caso de Morgellons, é um caso de uma pessoa que acha mesmo que tem um parasita sobre a pele e que precisa retirar a casca da ferida para o parasita sair. E aqui sim a gente tem um paciente com Morgellons. Perceba que são condições bastante semelhantes. Um contra-argumento para isso é que as feridas muitas vezes aparecem em lugares inacessíveis, como as costas. Mas nesse link aqui, a gente vê uma mulher que tem uma parasitose delirante, que não é Morgellons, e que alcança a maior parte das costas. Mesmo sentado, você pode fazer esse teste, você consegue, com os braços, alcançar a maior parte das suas costas e, portanto, consegue se machucar desse jeito. Aqui a gente tem uma paciente com Morgellons e você percebe justamente que nós temos uma configuração semelhante. Outro contra-argumento é que as feridas são muito extensas por ter sido causadas pelo próprio paciente. Mas tem vários casos de parasitose delirante em que as feridas da mesma extensão são vistas. Esse cara aqui tem parasitose delirante, esse aqui tem Morgellons. Então, o caso dele parece até mais grave do que o segundo. Aqui um caso na perna, parasitose delirante, aqui Morgellons. Então, o argumento da extensão também não é um bom argumento. Outro contra-argumento é que as lesões aparecem em órgãos internos, então, por exemplo, no cólon e no útero. Essa informação vem do depoimento de médicos de pacientes que o autor do livro, o Salve, é um livro que você encontra no Kindle, conheceu. Ela não é sustentada até agora em artigos científicos de estudo de caso, então você tem que levar esse tipo de alegação com um certo ceticismo. A gente não tem imagens das lesões, a gente não tem nada que possa ser levado para um médico e pedir uma segunda opinião a respeito do que seriam. A gente só tem informação de que um médico de um paciente que eu conheço viu uma lesão e ele não sabe o que é. A informação se resume a isso. Outro contra-argumento é que crianças também sofrem disso. Crianças, após aprenderem a falar, podem sim manifestar parasitose delirante. Tem registros do caso. Geralmente, a parasitose se dá por influência de um terceiro. Aqui, a gente tem uma criança de 6 anos que foi ao médico, levada pela mãe, dizendo que ela sofria de infestação por parasitas no escalpo. O exame indicou que ela estava saudável e um shampoo e um xarope foram indicados. Mas 3 semanas depois ela voltou. Dessa vez o escalpo e as sobrancelhas estavam depilados e com feridas. E o olho estava inflamado. Ela alegou que era consequência dos parasitas. Na verdade, era consequência da necessidade incessante da mãe de aplicar os produtos na criança e eventualmente caíram no olho e resultaram nessa inflamação. Quanto ao bebê de 9 meses que ele cita aqui, o bebê não tem como manifestar a crença de que ele está sendo infectado por parasitas. O bebê não é capaz de falar e estruturar frases nesse ponto. Então quer dizer que o autor apenas observou feridas e fibras e ouviu o relato da mãe. Isso leva ao segundo ponto. Múltiplas doenças podem causar feridas no corpo. A gente tem, por exemplo, pênfigo vulgar, que você vê aqui, e lúpus eritematoso, que são doenças autoimunes que causam esse tipo de ferida. Sem o estudo de caso, é impossível saber o que esse bebê em questão possuía, mas os guardiões do bebê geralmente podem associar feridas com parasitose e em pessoas incapazes de se manifestar. Os registros médicos indicam que muitas vezes as feridas sequer são necessárias para isso. Nesse caso aqui, uma mulher de 75 anos foi para o hospital junto com seu filho de 43. O filho estava em coma, era um coma permanente, não tinha muito o que fazer, em estado vegetativo. Ela dizia que ela e o filho estavam infectados por parasitas. Ela teria visto vermes saindo dos olhos, nariz e boca e tubo de alimentação do filho, mas não acharam nada. Em outro caso, uma mulher de 34 anos reportou uma infestação de parasitas no seu bebê de 5 meses, nela e no marido, dizendo erupções cutâneas e insetos. Eles se banhavam em vinagre várias vezes por dia para eliminar esses insetos. E como que eu explico a presença das fibras? As feridas são frequentemente úmidas devido às secreções liberadas pelo corpo. Por exemplo, sangue, pus, exudato. O exudato transporta nutrientes, glicose, proteínas e células brancas para ajudar a ferida a cicatrizar. Por serem úmidas, feridas são lugares extremamente propícios para que as fibras se colem. Conforme a cicatrização acontece, conforme você vê nesse processo aqui, uma fibra que tenha caído dentro da ferida e se aderido
as paredes da ferida, pode acabar justamente presa dentro do tecido cicatrizado, e aí você tem a impressão de que você tem uma fibra saindo de dentro do seu corpo. O ambiente cotidiano é repleto de fibras. Múltiplas fontes podem soltar fibras que grudem nas feridas. Curativo, roupa de cama, mobília com partes de tecido, banco de carro, animais e assim por diante. O próprio ar tem pequenas fibras que flutuam conforme a circulação atmosférica dentro da sua casa. Todas essas fontes podem produzir fibras que chegam até as feridas. Um jornalista visitou uma conferência de pacientes com morguelos e ele reportou que depois de ouvir tanta gente falar de fibra, ele estava tomando banho e viu fibra na própria clavícula, que provavelmente era parte da toalha ou da camisa. Então, fibra faz parte do seu cotidiano, você só não repara porque não é algo que chama a sua atenção. Então, ao passo que para uma pessoa sadia, uma fibra incomum é só uma impureza do cotidiano que se grudou na ferida, que você tira lavando, puxando, essa mesma fibra, numa pessoa sofrendo de Morgellons, é produto da doença. Se a fibra está profunda, então ela foi produzida pelo corpo. Se ela está na superfície, então ela foi produzida pelo corpo e está sendo eliminada por ele. Então, em todos os casos aqui, em que fibras simplesmente aderem à ferida, porque vem da roupa, porque vem da casa, porque vem de um curativo e assim por diante, são interpretados como o corpo produzindo essas fibras propriamente dito. Fotografias das fibras são frequentemente mostradas com ampliação e trazem filamentos de diversas cores. Em vários casos, os filamentos já foram tirados completamente, em outros estão em crostas de ferida ou na própria ferida. O Mick West, que não sofre de Morgellons, mas tem um blog a respeito do assunto, que faz análise científica sobre Morgellons, demonstrou que essas fibras são comuns em pessoas saudáveis. Ele tinha uma ferida, ele arrancou a casquinha da ferida, ele colocou a casquinha no microscópio e encontrou exatamente a mesma coisa, conforme você vê nessas imagens aqui. Isso aqui é a casca de ferida do Mick West, e aqui você vê várias fibras também que estão incrustadas nessa casca de ferida. Então isso é perfeitamente normal. Uma pessoa saudável não nota isso, porque para você notar isso aqui, você tem que colocar a casca de ferida no microscópio. Geralmente as pessoas têm mania de arrancar a casca da ferida, eu também tenho. E pronto, não coloca a casca no microscópio para ver o que tem, mas se você fizer, você provavelmente vai encontrar isso aqui. Um contra-argumento é que as fibras aparecem abaixo da pele em regiões intactas, mas tem uma carência de fotografias que demonstrem essa aparição, o que nos deixa livre para apontar possíveis causas. Uma das possibilidades é que as fibras são cabelos que crescem abaixo da pele. Tem vários vídeos aqui de microscopia que mostram cabelos abaixo da pele. Alguns são microscopia, outros são simplesmente ampliação mesmo, com lentes e assim por diante, sem o uso de um microscópio, mas está aqui. Cabelos por baixo da pele que podem ser confundidos com fibras de Morgellons. Outra possibilidade são esses vasos sanguíneos dilatados. Às vezes aparecem muitos no mesmo lugar e é meio difícil de confundir, às vezes não. Como mostra nessa imagem aqui, você vê um desses sozinho, você pode pensar que é uma fibra de Morgellons quando não é. Outro argumento é que as fibras foram vistas em biópsias de tecidos profundos, mas mais uma vez não tem nenhuma imagem para sustentar. Mas tecido profundo de fato contém isso aqui. Parece fibra, mas são nervos. E isso é perfeitamente normal. Aí você deve estar pensando, então vamos analisar essas fibras. Exatamente, vários estudos fizeram isso. Num estudo de caso, uma mulher de 44 anos teve as fibras coletadas do corpo e analisadas em comparação com as fibras presentes na casa dela. A análise de microscopia revelou dois tipos de filamentos. Alguns eram retilíneos, conforme você vê aqui. Esses eram cabelos orgânicos de queratina. E outros eram enrolados, conforme você vê aqui, que eram fibras plásticas inorgânicas. Isso foi confirmado pela análise de espectroscopia, conforme você vê aqui do lado. Então aqui a gente tem a análise das fibras retilíneas que correspondiam ao pelo do cachorro da paciente. E as fibras enroladas eram compatíveis com os filamentos que acharam dentro da máquina de lavar da paciente. Em outro estudo, verificou que a maioria das fibras eram compostas de celulose, provavelmente algodão. Um estudo do CDC analisou as fibras com espectrômetro e encontrou uma assinatura compatível com celulose, na maioria delas, portanto algodão, em alguns casos ainda tingidos, além de outras amostras como nylon, bismuto, que vem do esmalte, e polietileno, esse último provavelmente um contaminante da tampa do container. Aqui a gente tem espectroscopia da celulose e da fibra de um paciente com Morgellons, e você vê que nós temos uma match, uma correspondência quase perfeita. Há alegações sobre as fibras que carecem de comprovação. A primeira delas vem de uma entrevista de um doutor que disse que ele conversou com o departamento de polícia, fez uma correspondência
com 800 fibras e não achou nada. Essa é apenas uma entrevista, ela é contraditória com estudos posteriores que identificaram as fibras com sucesso, e a forma adequada seria publicar a espectroscopia das fibras, e aí qualquer pessoa pode comparar com materiais conhecidos. A segunda e terceira alegação é que as fibras são super resistentes à tensão, então você pode puxar que elas não quebram, e que elas não se incendeiam nem derretem com o calor. Mas não tem nenhum artigo científico que faz esse experimento, ou vídeos que mostrem isso acontecendo. Essas informações aparentam vir dos próprios pacientes que talvez não tenham conduzido os testes da maneira adequada. Por fim, alegações mais fantásticas, por exemplo, fibras que saem do corpo são ejetadas a metros de distância, são feitas por alguns pacientes, mas nunca foram documentadas. Agora, tem evidências de que Morgellons é causada por uma bactéria do gênero Borrelia. O gênero Borrelia corresponde a 36 bactérias espiroquetas anaeróbicas. Espiroquetas diz respeito justamente ao formato da bactéria, conforme você pode perceber aqui. É esse tipo de formato que você vê nas imagens. Dessas bactérias, 14 transmitem a doença de Lyme através da picada de carrapatos. A doença de Lyme causa uma mancha vermelha em formato de alvo, que amplia e desaparece, e se não for tratada, a longo prazo ela causa sintomas como paralisia facial, dor nas articulações, dor de cabeça, dor no pescoço e palpitações cardíacas. Além da hipótese da parasitose delirante, também tem uma hipótese que tem ganhado força ultimamente, de que uma infecção por bactérias do gênero Borrelia causa sintomas de Morgellons. Isso é sustentado, porém, por poucos artigos científicos que partem de uma mesma autora, a Marianne Middelveen. Uma informação surge em 2007 no artigo do Salve, que afirma que vários pacientes com Morgellons testaram positivos para patógenos transmitidos por carrapatos. Sem uma estatística, é difícil analisar isso aí, mas é razoável assumir que partes dos que sofrem de uma parasitose delirante podem ter tido contato com carrapatos no passado. O próximo artigo, de 2011, sugere uma similaridade entre a de dermatite digital bovina, isso aqui, que causa pequenos filamentos e é causada por espiroquetas, e que são, portanto, da mesma forma do gênero Borrelia, e o papel das bactérias do gênero Borrelia na dermatite digital bovina, porém, é estudado, mas não é confirmado. Em 2013, um artigo publicado pela mesma autora falhou em passar pela revisão por pares, foi aprovado por um, aprovado com reservas por outro e rejeitado por dois, e cita alguns casos de pacientes com Morgellons que testaram positivo para Borrelia. Na resposta da revisão por pares, é citado que a autora ignora que existe um estudo com maiores dimensões que não encontrou associações significativas com Borrelia e que pacientes reagem bem ao tratamento psiquiátrico. Esse estudo é conduzido pelo CDC, que coletou amostras de pacientes e falhou em localizar uma associação com Borrelia e vários outros patógenos, conforme está descrito aqui. Outro estudo da mesma autora revelou que os filamentos de 4 pacientes com Morgellons, diagnóstico confirmado da doença de Lyme, apresentaram filamentos de queratina e colágeno, mas isso é compatível com cabelos humanos e de animais. O artigo reforça que o corpo produziu anticorpos para Borrelia, mas isso é esperado, porque os 4 pacientes que ela usou tinham doença de Lyme. Um estudo conduzido pela autora em 2015 encontrou indícios de Borrelia em 24 de 25 pacientes com Morgellons. Legal, mas dos 25 pacientes, 17 tinham testado positivo para Lyme, um recebeu o diagnóstico clínico, mas não testou, e os demais não foram testados. Então não tem ninguém que foi testado negativo para Lyme aqui, para a gente poder fazer uma comparação, que seria o mais interessante. Um estudo de caso trouxe uma mulher que esteve numa área rural, viu um inseto sair do corpo, e foi identificado por ela como um carrapato após ver várias imagens, e foi tratada com antibióticos usados contra a Borrelia, e ela se curou dos sintomas. Aqui a gente tem as feridas que ela apresentou. Não teve análise da presença de Borrelia nos ferimentos, e a gente não sabe qual a contribuição do efeito placebo nesse caso. Tem evidências de que Morgellons é causada por Agrobacterium. Um artigo defende que Morgellons é causada por Agrobacterium, uma bactéria que causa crescimentos tumorais em algumas plantas. Isso é legado com base em outro estudo de 2007 que encontrou a dita bactéria em 2 pacientes hospitalares com Morgellons. Porém, conforme descrito nesse artigo aqui, infecções por Agrobacterium em humanos podem acontecer em hospitais e a via de infecção é o catéter dos pacientes, então ela apresenta uma correlação, mas não chega a uma prova de causa. Provavelmente é só uma mera correlação, porque o pessoal estava hospitalizado e contraiu essa infecção, que geralmente não causa nenhum tipo de sintomas, através do catéter. O que dizer das hipóteses que os pacientes levantam? Muitas hipóteses mais improváveis são formuladas pelos pacientes de Morgellons ao longo dos anos. Essas hipóteses refletem desespero e ânsia por encontrar uma explicação para a condição. Uma delas envolve a possibilidade das fibras serem um fungo, mas os fungos produzem quitina e nenhum estudo localizou quitina nas fibras associadas a Morgellons. Outros afirmam que é um inseto que pega fibras para fazer um casulo
e sair do corpo. Isso é típico de parasitose delirante. Em todos os casos de Morgellons, nenhum inseto com esse comportamento foi conhecido ou identificado. Outra hipótese envolve nanotecnologia, mas nada em fibras de celulose, queratina e colágeno indica a presença de nanotecnologia. Essa alegação vem de rumores envolvendo a resistência atípica das fibras, que são apenas rumores. Outros associam com abduções extraterrestres, mas não tem uma incidência normal de relatos de abduções entre pacientes com Morgellons. Essas hipóteses vêm em sua maioria desse subreddit aqui a respeito da doença. Isso aqui é muito bom para um estudo psiquiátrico ou sociológico, mas péssimo para você que acha que tem a doença ou que tem a doença obter informações, porque isso aqui basicamente é um conjunto de anedotas não no sentido de piada, mas no sentido de história, é um conjunto de histórias cujo espaço amostral é igual a 1, ou seja, uma pessoa dizendo o que aconteceu com ela e o que funcionou e o que não funcionou, e assim por diante, assim como as teorias dessas pessoas. Então tem gente aqui que fala de nanotecnologia, tem gente que fala aqui a respeito de cada tipo de situação, que posta imagem das suas feridas e assim por diante, mas não tem nada além disso. Não leve a sério aqui o que é publicado nesses artigos, porque é simplesmente o que alguém acha que funciona, que funcionou no caso dela, e publicou. Aqui mesmo tem uma pessoa falando a respeito de que a filha dela achou uma colmeia de Morgellons. Isso aqui, portanto, seria vários casulos, conforme está descrito aqui. E muita gente fala que isso não faz sentido, mas enfim, tem uma discussão. E é como eu disse, é um Reddit em que pacientes que sofrem de uma condição muito possivelmente psiquiátrica compartilham os seus sentimentos. Tem casos de pessoas tratadas com diagnóstico de parasitose delirante? Sim, tem múltiplos casos de pessoas que foram tratadas assim e tiveram remissão dos sintomas. Eu vou começar com um estudo de caso. Um homem de 45 anos com histórico de depressão e ansiedade, tinha suspeita de Morgellons, não tinha Lyme, foi testado negativo. Ele concordou em esperar no hospital enquanto a esposa limpava a casa. Ele aceitou um tratamento com risperidona e melhorou nas semanas seguintes e reduziu a sua fixação na parasitose. Uma mulher de 33 anos foi ao hospital com uma lesão profunda na face. Essa imagem é mais pesada, eu decidi não mostrar, que seria causada por Morgellons. Nenhuma evidência de Borrelia foi encontrada. Uma cirurgia plástica foi feita na lesão. A lesão, uma vez coberta por bandagens, não ressurgiu, mas surgiram lesões em outros locais acessíveis do corpo, indicando que ela cutucou esses locais. A mulher foi tratada com lorazepam, haloperidol, sertralina e quetiapina. Ela teve melhora, mas solicitou alta do hospital e foi perdida pelos autores do estudo. 3 pacientes com Morgellons aceitaram tratamento com olanzapina e tiveram melhoras. Um paciente com feridas nos lábios, autodiagnosticado com Morgellons, também recebeu olanzapina e apresentou melhoras. Uma meta-análise de tratamentos demonstrou justamente isso, que o tratamento adequado para Morgellons parece no momento ser algumas aplicações tópicas e também alguns tratamentos psiquiátricos, risperidona, aripiprazol e assim por diante, antipsicóticos e toda a descrição que você encontra aqui, olanzapina. Então você pode ler aqui a respeito do resultado desses casos e eles apresentaram uma melhora a partir do tratamento psiquiátrico. Animais podem contrair Morgellons. Uma das características de Morgellons é justamente você manifestar a crença de que você está infectado por parasitas. Um cachorro, um gato não consegue fazer isso, porque ele não é capaz de falar. Então, quem propõe diagnosticar um animal com Morgellons faz com base na presença de feridas e fibras. Fibras surgem em feridas naturalmente. Isso é especialmente válido em animais domésticos e tem uma plenitude de doenças que causam feridas em animais. Por exemplo, sarna e dermatofitose, conforme você vê nas imagens aqui. Assim a gente pode concluir que, no momento, as evidências mais contundentes apontam que Morgellons é uma parasitose delirante. Os pacientes acreditam estar infectados com parasitas, se coçam e se machucam até produzirem feridas, notam que essas feridas acumulam fibras do dia a dia, então realimentam esse ciclo de delírio. As fibras, como demonstrado, são comuns no ambiente doméstico e caem sobre as feridas, sendo incorporadas nelas ou ficando na superfície. Os materiais são celulose, sugerindo algodão, queratina e colágeno, sugerindo cabelo e pelo. Eu entendo que a medicina é um campo no qual a investigação é fundamental, por isso a gente sempre tem que estar aberto a novas evidências que desafiem a noção que eu apresentei acima, mas no momento essas evidências não são robustas o bastante e apresentam falhas. Portanto, a evidência contrária mais forte que a gente tem, que é a hipótese que envolve a Borrelia, tem as suas falhas,
como eu já mostrei para vocês, e requer mais replicação, especialmente vinda de outros autores. Pacientes com Morgellons, por sofrerem de uma parasitose delirante, não são menos importantes que pacientes que sofrem de outras doenças. O sofrimento desses pacientes é tão real quanto o dos demais e merece a mesma atenção. Estudos indicam que o tratamento adequado para pacientes com Morgellons é uma combinação de uma abordagem dermatológica e psiquiátrica, e nesse sentido é fundamental que o estigma associado com psiquiatria seja derrubado, de forma que essas intervenções sejam melhor aceitas. Valeu por você que assistiu ao vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê. Falou!